Porque, como eu disse no início, a gente só supera um problema quando a gente reconhece que ele existe. Você tá com uma dorzinha na mão, e aí você não procura um médico, você vai continuar achando que é uma dorzinha na mão. Se você procura, faz o exame necessário e identifica qual é o problema, você vai conseguir combater. Se é uma doença, você vai tomar um remédio, você vai fazer a cirurgia. O remédio, a cirurgia que a gente precisa para extirpar o racismo é reconhecer que ele existe. E ouvir as pessoas que pesquisam o tema, e são N pesquisadores nas ciências sociais em geral, que vão identificar, inclusive, formas e propostas para a solução do racismo. A questão da religião. Se a gente tem um país onde essa religião já foi crime, onde há menos de 100 anos pessoas eram presas por praticar essa religião. Se a gente tem um país onde os instrumentos que não são instrumentos, não são apenas instrumentos, né? Mas os instrumentos, entre aspas, que estão ali sendo tocados, antes configuravam roda de samba, que era outra conduta ilícita. Se a gente tem corpos negros, que via de regra são estigmatizados como corpos violentos, né? Como pessoas excluídas, como pessoas que não têm relevância social, essa é a nossa história. Estamos num país que tem 75% da sua história é escravidão. Então esse é o corpo que está sendo identificado naquele espaço. Essa religião vem dessa cultura, e é por isso que ela incomoda, não é pelo barulho. E aí eu acho que é interessante a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista jurídico, eu estava dizendo aqui de um atabaque. Você pode conversar isso com a sua irmã. Não é só um atabaque. No momento ali de um espaço religioso, aquilo ali tem um sentido religioso muito mais abrangente. Né? Muito mais abrangente. Aquilo ali faz parte de todo o trabalho religioso. Então, quando a gente tem, como a gente já teve em Belo Horizonte, guardas municipais entrando dentro de um terreiro com base numa lei municipal do silêncio e sai carregando aquilo, é a mesma coisa de entrar naquela igreja de Nossa Senhora da Aparecida e sair carregando a estátua. Para as pessoas que estão ali professando a fé, é isso que está acontecendo. Só que o guarda não sabe disso. Existe um viés inconsciente nessa conduta, e é um viés inconsciente racista. Mas como a gente fala que o racismo não existe, e como a gente não reconhece esse problema, a gente não vai buscar qual que é a origem desse racismo. E aí a gente vai dizer que o problema é o barulho. E não que o problema é o racismo. Da mesma forma, o Ministério Público de Minas Gerais tem, por meio de alguns dos seus promotores, uma questão institucional na medida em que o nome da instituição é usado para isso. Eu preciso, inclusive, usar desse espaço para denunciar da sua importante função institucional para retirar da guarda de mães e pais crianças que, por exemplo, foram para um terreiro de umbanda ou de candomblé e passaram por procedimentos religiosos que implicam em pequenos cortes que são realizados no corpo, ao argumento de que isso gera uma lesão corporal naquela criança e de que a mãe estaria sendo negligente com aqueles cuidados e tira essa criança da guarda da família, entrega num abrigo. Ninguém faz isso com uma família judia que faz um procedimento de circuncisão, porque ali é um preceito religioso. Ali está abarcado pelo direito e liberdade religiosa previsto na Constituição. Mas a religião do preto é vista como lesão corporal, como ausência de cuidado com aquela criança. Nenhum pai que leva o seu filho para fazer primeira comunhão é denunciado por entregar a uma criança vinho, uma bebida alcoólica proibida para menores, porque ali é um espaço religioso. Mas se é dada cachaça para uma criança num terreiro, isso é visto como uma conduta criminosa, como uma conduta que permite você tirar a guarda de uma criança da sua família. Então a gente precisa reconhecer e dizer isso é racismo. Enquanto a gente achar não é a interpretação deles sobre a lei, a gente está negligenciando o problema. E aí, enquanto a gente negligenciar esse problema, a gente não vai dar o remédio certo, nem a cirurgia certa necessária para resolver.